bom dia. Estamos começando mais um programa Vencer aqui na TV União com Jussier Ramalho. E hoje vamos entrevistar Fernando Rochael, mais um coach no nosso programa para explicar você, telespectador, que entrou tanto em contato, que recebi muitos e-mails com relação àquela outra entrevista também com um coach aqui. Eu fui muito solicitado, as pessoas mandaram muitos e-mails, me fizeram muitas perguntas, nos ligaram. E hoje, em respeito ao telespectador, em respeito a você que faz o nosso programa, a você que é responsável pelo sucesso deste programa, das entrevistas, eu convidei outro coach para que possa conversar conosco sobre essa nova modalidade, essa novidade que está surgindo. Não é tanto novidade, que já existe há uns 15, 20 anos pelo menos, mas assim, nos últimos 8, 10 anos é que começou a ter mais evidência, e nos últimos 4 ou 5 anos que começou-se muito a falar em coach. Fernando Rochael, muito bom dia, muito obrigado por você ter vindo aqui ao nosso programa Vencer aqui na TV União. Obrigado, José, pelo convite, obrigado a você que está assistindo também esse programa, seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo, né? Muito obrigado por ter me convidado aí para participar desse programa tão bacana, Vencer. Vamos juntos. Vamos lá. Fernando, me diga uma coisa, você é de onde? Eu sou mineiro, José. Eu sou cresci na cidade de Belo Horizonte, nasci numa cidadezinha chamada Conselheiro Pena, no leste de Minas Gerais, mas sou casado agora com a Potiguar. Há quanto tempo? Já sou casado há 3 anos já com a Potiguar. E há quanto tempo você está em Natal? Eu estou há 1 ano e meio, mais ou menos. Você conheceu a sua Potiguar aonde? Em São Paulo. Eu lecionei em São Paulo para a Faculdade de Administração, né? Eu lecionava algumas disciplinas do curso de administração, da área de psicologia e na área de marketing na administração. Em São Paulo, acabei conhecendo minha esposa pela internet, apresentado por um amigo. Pela internet? Pela internet, olha só o poder da internet. E aí nós começamos começamos a conversar, ela foi fazer lá alguma coisa em São Paulo, e aí nos encontramos, começamos a namorar, e ela resolveu mudar, pediu licença não remunerada aqui numa vaga pública que ela tem em Natal. Acabou a licença, e aí, o que vamos fazer? Já estávamos casados com um filho. Lá em São Paulo? Em São Paulo. E aí resolvemos voltar e a começar novas perspectivas em Natal, e estou adorando, estou amando esse lugar, as pessoas aqui são fantásticas. Beleza, Fernando. Quer dizer que você é um mineiro, né, que foi morar em São Paulo para lecionar, ensinar, e de repente você vê como as coisas, as pedras, quando tem que se encontrar, como são as coisas. Exatamente. De repente ele mora numa cidade do interior de Minas Gerais, vai para Belo Horizonte, de lá para São Paulo, conhece uma Potiguar, a Potiguar pede licença aqui, vai para lá, não remunerada, conhece um mineiro ai, e esse mineiro ai deixa de falar trembão e porteiro, e vem para Natal, fala, oxe. E aqui ele vem falar vixe, vixe, com os nossos potiguares. Mas vamos deixar um pouco a brincadeira e vamos agora ao assunto que é interessante sobre coaching. Certo. Em São Paulo você já era professor de coach? Você Não. já era um coach? Não. Não, em São Paulo eu prestava consultoria. Eu trabalho com consultoria e assessoria de marketing e comunicação empresarial há 18 anos. Então, prestando consultoria e lecionando. E aí depois eu fiz um mestrado em psicologia em São Paulo, na Universidade de São Francisco. Você é psicólogo? Não, eu tenho mestrado em psicologia. Você é administrador? Não, eu sou Relações Públicas. Minha graduação como Relações Públicas, tenho MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas e tenho um mestrado em Psicologia. Na verdade, a minha busca de compreender o comportamento humano. Isso. E o meu caminho na busca de compreender o comportamento humano me levou ao mestrado, e de repente eu percebi que tinha o coach. Eu fui falar, que negócio é esse de coach, cara? E aí eu fui fazer uma formação pela Febracis, em São Paulo e em Fortaleza, Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico. Aí eu fiz a formação, fiz o Master Coach, e depois eu fiz coach para executivos, outro curso de formação. E aí, na verdade, hoje, como diferencial meu como coach, é que a maioria dos coaches que eu conheço tem só a formação de coach. E além da formação de coach, eu tenho uma formação administrativa pelo marketing e tenho a administração da psicologia pelo mestrado em psicologia. Então, e com a formação em técnicas de coach que me faz meu diferencial hoje como profissional de coach. Me diga uma coisa, Fernando. O coach ele começou a surgir no Brasil exatamente assim. Como é que surgiu esse coach no Brasil e como é que ele está hoje? Olha só que interessante, José. Coach, na verdade, surge, a ideia de coach, o coach surge da ideia do cavaleiro. O coach era o cuidador de cavalos, né? Lá, muitos anos atrás. De repente o esporte surge o esporte com cavalos e o coach vira o técnico. E aí surge esse nome técnico como coach.
E aí, olha que interessante, aí você começa a perceber que alguns técnicos, um técnico especialmente de tênis, começa a fazer nos Estados Unidos, usar a técnica de treinamento diferente. Ele não dizia aos caras o que ele tinha que fazer. Ele perguntava para o cara que jogava tênis, falava assim, como é que você acertou a jogada dessa vez? Como é que você fez com a raquete? Que força você jogou? Qual é o canto do adversário? Por que você acertou? Por que você errou? E o cara ia dizendo. O jogador ia dizendo. Com perguntas, ele fazia o cara, o jogador, a dizer as suas respostas e ele mesmo encontrar. E quando ele encontrava as respostas, era muito mais poderoso do que o treinador chegar para ele e falar assim, joga assim, joga aquilo. Dessa técnica, tem um camarada americano chamado Tony Robbins, que trouxe essa técnica para o empresariado e trouxe essa técnica para o coach executivo e life. E aí veio para o Brasil. Para várias associações que vieram para o Brasil, associações, federações, enfim, não vale a pena. Sim, claro. Brasil. E aí a minha formação em coach veio exatamente dessa linha que transforma objetivos e metas em realidades. Objetivos e metas em realidades. Eu não sei mas o papel do coach, na verdade, algumas pessoas confundem, sabe, você? Certo. Coach, por exemplo, as pessoas confundem porque, não vamos já falar desse assunto aí, mas antes de mais nada eu queria que você me explicasse, porque muitas pessoas me ligaram e perguntaram para mim, eu não sou coach, gente, eu não sou coach, eu sou só uma pessoa curiosa em todos os assuntos. Quando eu vejo alguma coisa, eu vou a fundo, eu procuro, eu leio, eu me informo, porque a razão da vida da gente é o conhecimento e as pessoas têm que entender que tem que aprender a aprender todo dia. E eu não sei, mas eu tento todo dia aprender alguma coisa. E aí eu comecei a buscar mais esse nome coach. Por exemplo, algumas pessoas me perguntaram, José, no programa não ficou muito explicado, coach é um psicólogo, ele é uma terapia, é um processo terapêutico. Aí agora eu lhe faço essa pergunta. Eu vou te dizer, eu vou te responder essa pergunta, mas antes eu não posso deixar de falar, sinceramente. A humildade que o José tem é o que faz ele crescer. A humildade de buscar, de pesquisar, de saber que não sabe buscar. E eu te parabenizo por essa característica tão impressionante das pessoas de sucesso que vencem. Mas agora respondendo essa pergunta. Obrigado. Agora responda aí que o nosso telespectador quer ouvir a resposta. Desculpa, mas eu tenho que falar. Na verdade, José, algumas pessoas confundem o coach com processo, com terapia psicológica. E não é terapia. Na terapia, eu estou falando porque eu já fiz terapia há vários anos. Na terapia, e é muito importante para muitas questões importantes. Para muitas questões, não estou desmerecendo nenhum nem outro. Mas o processo de coach, ele entende seu estado atual, entende seu estado desejado, e aí traça uma linha reta entre estado atual e estado desejado. Sim. Eliminando tanto impeditivos racionais quanto emocionais. O processo de coach, ele é um processo que ajuda você a alcançar objetivos e metas. Ele traz seus sonhos para o chão, transforma isso em objetivos e metas e ajuda você a realizar com o planejamento e eliminando seus bloqueios emocionais. Num processo de terapia, a gente fica aqui. Entende onde está, entende o que aconteceu e fica aqui. Então, a gente não fica... Não vai para o estado desejado. Não vai para o estado desejado. Às vezes vai, mas a pessoa vai. Do tipo, no meu processo terapêutico, vou contando o que aconteceu comigo. Pode ser que outros terapeutas, psicólogos fazem outras coisas. O que aconteceu comigo é, poxa, tá, entendi. E agora o que eu faço? Agora é com você. Entendi, foi meu pai, porque aconteceu isso e tal. E agora o que eu faço? Não sei você já passou por isso, mas eu passei. E falo, agora é com você. Agora... busca a sua resposta, percebe? Então, assim, na verdade, eu ia na terapia, o que aconteceu comigo? Eu ia numa sessão, falava, chorava, acontecia, e daqui a pouco, na segunda sessão que eu vinha com aquela anterior e mais uma. Sim. Aí na terceira, aquela anterior, mais uma e mais outra. Eram três, assumindo, ia crescendo. Ia crescendo. Ajudou em muitas coisas para mim, mas chega no momento que eu quero alcançar objetivos e metas. E aí, na verdade, essa é a diferença. O coach, ele não é consultoria. Eu não vou dizer para você o que você vai fazer. Com perguntas, que é perguntas poderosas de sabedoria, a gente encontra as suas coerências. Né? Por exemplo, o que impede, o que faz algumas pessoas, por exemplo, o que faz algumas pessoas que você conhece terem sucesso com menos formação educacional que você? O que faz algumas pessoas terem dinheiro, sucesso profissional e outras não? Você olha para elas, para essas pessoas têm menos capacidade que você. O que faz algumas pessoas terem um relacionamento fenomenal num casamento e outras pessoas terminarem toda hora um relacionamento? Que diferença tem essas pessoas? Que, por exemplo, conseguem ter... Eu me perguntava isso, José, porque eu era 12, hoje eu ainda estou meio gordinho, mas eu era 12 quilos mais gordo. E eu me perguntava, o que faz uma pessoa
comer mais do que eu como e ainda ser magro. Você se Ele me perguntava isso. E aí, na verdade, a gente começa a entender que há uma questão emocional nesse processo e há uma questão prática e racional nesse processo. E é nisso que o coach atua. Por exemplo, vou falar de mim. De você, claro. De mim, claro. Meu pai, ele é vendedor. Que é a matéria-prima mais próxima que você tem no momento. Né? Exatamente. O meu pai, ele foi vendedor 40 anos e viajava a vida inteira. E se eu fosse voltar, até é importante para mim, estou abrindo o coração para você. Claro, fique à vontade. Para mim e para os telespectadores. E para os telespectadores, eu acho que eles merecem isso. Claro, respeito a eles. Respeito a eles. Pai? Meu pai, ele foi vendedor 40 anos da vida dele. Eu sei a vida inteira. Eu nasci, meu pai já era vendedor. E eu não conheci meu pai, eu não me lembro do meu pai na infância. Eu lembro de poucos momentos do meu pai na infância. E meu irmão era mais velho que eu 6 anos. É mais velho que eu 6 anos. Ele era obeso mórbido, gordo, chegou a quase 300 quilos. 300 quilos? Chegou a quase 300 quilos mais para frente. Depois ele fez a cirurgia bariátrica e diminuiu. E eu jogava, como meu pai estava ausente, eu jogava a minha paternidade, a busca de paternidade, a busca de uma referência masculina no meu irmão. Sei. Só que imagina, ele é 6 anos mais velho que eu, adolescente, e uma criança enchendo a paciência dele. Eu quero ir também, onde é que vai? Eu quero ir também. Eu quero fazer isso, eu também quero. Percebe? Porque é a referência paterna e quer o carinho. E o cara... Você busca o tempo todo isso. Né? Buscava o tempo todo isso dele. E ele não podia me dar isso, porque ele era meu irmão, não era meu pai. Era covardia com ele. Percebe? Só que você não entendia naquele momento. Eu não entendia, eu era criança, eu tinha o quê? 6, 7 anos. 6, 7 anos, 5 anos. E ele tinha uns 13, 14? E ele tinha 13, 14 anos. Então, era normal ele fazer isso e era normal eu fazer o que eu estava fazendo. Claro. Na verdade, os dois eram vítimas. Só que eu não compreendia isso emocionalmente. Se perguntasse para mim, ele é o quê? Seu pai? Eu falei, não, é seu irmão. Isso era uma resposta racional. Emocionalmente, ele era meu pai. E aí, para conquistá-lo, para que ele gostasse de mim, o que eu fiz? Eu era magrinho, meu braço é magro. Se você olhar minha perna, meu braço aqui, meu braço é magro, tá vendo? De magro. Eu não tenho braço de gordo. E aí eu engordei. Porque ele já era pouco Porque ele já era gordo. Eu engordei para parecer com ele, processo de identificação, para que ele se identificasse comigo. Espelho, né? Para que ele se identificasse comigo e gostasse. Ele sofria bullying por ser gordinho, os meninos pegavam nele, zoavam dele, e eu me sentia mal pra caramba com aquela história. Acabei me engordando. E aí eu ia me sabotando a cada tentativa de emagrecer. Até que eu cheguei no processo de coach. E aceitei emocionalmente, parece besta isso, mas é muito, muito forte isso, que o meu irmão é meu irmão, não é meu pai. E quando caiu essa ficha emocional e não racional, que é uma resposta que eu já tinha na ponta da língua, eu consegui entender meu pai, entender a história do meu pai, que meu avô já tinha sido vendedor e também deixado ele, não convivido com ele. Ele simplesmente modelou meu avô, ele fez o que aprendeu. E meu irmão não tinha condição de me receber como meu pai, ele era meu irmão. Nesse sentido, eu tive que me perdoar porque eu fiz isso com meu irmão, perdoar meu irmão. E quando eu perdoo meu irmão, eu desligo ele da paternidade que ele não tinha comigo. E aí, por isso, eu consigo perdoá-lo. E aí eu consigo me desligar dele e emagrecer. E paro de me sabotar e emagreço 12 quilos. Agora você emagrece 12 quilos 12 agora, quilos. Depois do processo de coach, depois do adulto. Eu já vi clientes minhas começarem a ter novos relacionamentos porque perdoou o ex-namorado, porque perdoou o ex-marido. O perdão é libertador não para a pessoa que está sendo perdoada, mas para si mesmo. É como se eu estivesse puxando, a pessoa estivesse puxando você, e você deixasse a pessoa ir. Nós vamos para um ligeiro intervalo e voltamos já já com mais programa Vencer. Aguarda aí que eu volto já.
Estamos de volta com mais o programa Vencer, continuando aqui conversando com Fernando Rochael, que é um coach mineiro, radicado em Natal, casado com a natalense, mas que conheceu pela internet em São Paulo. Isso já daria um livro, uma história interessante. Mas, voltando ao assunto, Fernando, vamos continuar como já estávamos, falando sobre projetos, sobre como o coach pode ajudar as pessoas do estado que você está, do estado que você almeja chegar. Então, isso. Como é isso? Eu tenho encontrado algumas pessoas que têm algumas limitações que elas não entendem por que está acontecendo isso com elas. Por exemplo, elas sabem tudo que deve ser feito. Você pergunta para elas, como que você vai vencer na vida? Ela tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, mas eu não consigo fazer. Ela sonha, mas não age. Não consegue agir. Porque ela é bem desenvolvida racionalmente, no lado esquerdo do cérebro ela é bem resolvida, ela consegue fazer o planejamento, mas não consegue fazer o planejamento ser executado. A gente tem entendido, tem encontrado alguns clientes que eles têm um certo teto de merecimento. E esse teto de merecimento... Que eles se colocam, o teto deles, né? O teto dele. Algumas pessoas que eu encontro na vida também assim, eles colocam o próprio teto deles de merecimento. Eles acham que não merecem ser felizes, acham que não merecem ser rico, que é pecado, inclusive. Né? Isso, uma crença. E aí a gente começa a entender, você falou uma coisa interessante, da formação de crenças. As crenças não é a crença religiosa, a crença é o que eu acredito. Sim, e a crença acaba... Não é nada com religião. Não, é o que eu acredito. E se eu acredito, a crença, a gente começa a entender que a formação de crença, ela vem por duas maneiras interessantes. Ou por forte impacto emocional, a mulher, o João que chega em casa, abre a porta do quarto com um buquê de flor para entregar para a mulher e está lá a mulher traindo com o melhor amigo. E ele sai de lá com um forte impacto emocional de que não existe amigo e que mulher é tudo safado. A partir dali ele não consegue... pode acontecer o contrário também, né? Não, a Maria também chega em casa, abre a porta, está lá o João com a melhor amiga dela. Ou com a empregada da casa. Com a empregada da casa. Secretária, e aí não existe amiga e homem é tudo safado. Então, a partir por forte impacto emocional, ou o João ou a Maria, forma essa imagem na cabeça e nunca mais consegue se relacionar direito. Passa a ser uma pessoa amarga. Isso. No processo de coaching, a gente começa a entender que não é só por forte impacto emocional que negativamente se constrói a imagem. A gente pode construir também, por forte impacto emocional, uma visão positiva e uma crença positiva. Outra forma de construção de crença é pela repetição. Menino, você é burro. Menino, você não vale nada. Esse menino é só bagunceiro. Ele cresce com essa crença porque repete, escuta isso todo dia, todo dia, todo dia. Dinheiro rico é tudo ladrão. Dinheiro é sujo. Rico não vai para o céu. E aí ele começa É mais fácil passar no buraco de uma agulha do que entrar no reino do céu, diferenciada. Né? O verso bíblico fala de outra questão e ela acaba trazendo para isso, percebe? Então, assim, na verdade, e aí o cara começa a fazer um dinheiro bacana, aí daqui a pouquinho ele, nossa, dinheiro é sujo. Rico é tudo ladrão. Aí começa a bater nos tetos de merecimento. E aí começa a baixar. Ele começa a se sabotar. Assim acontece nos relacionamentos. A pessoa acha normal brigar. Acha normal gritar. Não, é normal brigar. Um casal é normal briga, não, pode ser comum. Mas o normal, o que deveria ser normal, é harmonia. Porque eu vi meu pai brigando, eu vi isso repetidamente, e aí eu crio essa crença e não consigo, não tenho um relacionamento bacana. Bato no teto, quando está começando a melhorar, aí eu começo a me sabotar, eu começo a gerar briga entre o casal, e aí começa traição, várias questões e crenças de insucesso que estão acontecendo na sua vida, estão acontecendo por muitas delas, pelas crenças que você tem. Se você acredita que o dia vai dar errado, que vai dar tudo mal, vai acontecer. Eu gosto de uma fala que diz que toda crença é autorrealizável. E a crença, a gente pode mudar ela, entendendo a formação de crença. Eu comunico, porque eu comunico, eu começo a pensar nisso. Como eu começo a pensar nisso, isso vira um sentimento, vira crença e acontece. Comunico, penso, vira uma imagem na minha mente. Falo, ou por gestos, ou palavras, por ações. Vira um pensamento, vira uma imagem. Isso vira um sentimento, e o sentimento se transforma em crença, e quando vira crença, acontece. Tem coisas engraçadas, tem uma adagio popular que as pessoas até comentam que tem gente que mente tão bem, que mente, que até ele acredita. Sim. E começa a repetir, e acredita. Quer dizer, quando eu mudei algumas das minhas crenças profissionais, eu comecei a melhorar profissionalmente. Quando você mudou a sua crença profissional, quando você transformou pela comunicação o que você seria, você se transformou de um jornaleiro em um maior palestrante do Brasil. E eu percebo na sua comunicação, a comunicação de sucesso que você faz sobre você mesmo. E se transforma nisso.
Agora imagina se você acreditasse no que as pessoas falavam que você era. Se você repetisse para você mesmo o que as pessoas acreditavam que você era. O que você seria hoje? Talvez nem jornaleiro. Não. A comunicação transforma as pessoas. Na verdade, o que a gente trabalha no processo de coaching é mudança de crença e domínio de comunicação. A gente não fala isso no processo de coaching normal para as pessoas não, porque não, domínio de comunicação eu tenho. Mas, na verdade, a gente começa a perceber as grandes pessoas de sucesso hoje, as grandes pessoas que vencem hoje, têm uma comunicação vitoriosa. Eu percebo isso em familiares meus, em amigos meus e clientes meus. Se você começar a perceber na sua vida as coisas de sucesso que você tem, pensa bem. O que você tem falado sobre as coisas que você tem tido sucesso na vida? Se você tem falado, nossa, eu tenho amigos maravilhosos, e você comunica sobre isso, e fala sobre isso, que tem amigos maravilhosos, acaba pensando que tem amigos maravilhosos, sente que tem amigos maravilhosos, se sente bem por isso vira crença e acontece. Se você fala que está difícil, nossa, dinheiro é difícil demais de conseguir, nossa, mas dinheiro é difícil demais de fazer, nossa, hoje em dia está difícil de ganhar dinheiro. Isso vira um pensamento. Isso transforma-se em sentimento que é difícil, e é pesado, você vai fazer alguma coisa, vai vender alguma coisa, é pesado para você, isso vira crença e acontece, vira difícil para ganhar dinheiro. O Fernando, me diga uma coisa, para os nossos telespectadores, que o papo está agradabilíssimo, muito interessante, a gente está vendo outras coisas, eu queria que você citasse, não precisa falar nome, que é questão de ética e tal, mas duas situações, uma super engraçada e uma constrangedora, ou que você conheceu na sua experiência de coach, ou na sua vida, para que isso remeteu a você não fazer ou fazer, coisas engraçadas que você já presenciou no mundo dos negócios, no mundo do business, ou seja lá, a sua vida. Tá. Duas situações, uma engraçada, vamos os opostos, né? Sim. Teve uma pessoa que ela era uma mulher, ela era obesa. Obesa. É, obesa, e ela, não é gordinha? Sim. Gordinha. E ela na palestra, as pessoas levantaram as mãos, disseram as metas. No processo de coaching, a gente não fala assim, vou emagrecer tanto. Ela diz, vou estar em tal data com tantos quilos. E ela falou um negócio, um período curto e um peso bem menor do que ela estava. E todo mundo aplaudiu, e ela falou que estaria linda, gostosa, maravilhosa, linda, e passeando na praia, ok. Beleza, deu um intervalo, coffee break. Daqui a pouquinho, eu vejo que a mulher no carro comendo igual um dragão. Comendo igual um dragão. Eu falei, nossa, essa mulher nunca que ela vai emagrecer desse jeito. Aí fomos para sessão individual. E aí ela foi me falar que, na verdade, ela tinha sido modelinho. E quando modelinho, ela era magrinha e ela era referência. Quando ela falava assim, nossa, ia comer alguma coisa, o professor dela chegava para ela e falava assim, você não pode comer não, você está muito, você vai engordar, olha aí, a referência é minha. Ela se sentiu presa naquela situação. E toda vez que ela falava, vou ficar linda, comia igual um dragão. Assim, era impressionante. Né? Era impressionante, assim, e aí teve que quebrar essa questão nela para que ela mudasse a perspectiva. Certo. E outra perspectiva que eu já encontrei assim, impressionante é que o velho homem não quer morrer, né? Imagina, eu vou trabalhar com o Jussier o processo de coaching, e aí eu começo a trabalhar questões que estão bloqueando o Jussier de ter sucesso. E aí, aquela trilha mental já está formada. Eu quero acabar com essa trilha, a gente quer acabar com essa trilha mental. O velho homem não quer morrer. Rapaz, em algumas sessões, algumas pessoas, elas levantaram, não vou fazer isso não, e saíram de si. E eu percebia que era a velha pessoa que estava resolvendo. E assim, é impressionante como é que é a mente humana. A gente acha que é a mente que manda na gente, mas é a gente que manda na mente. E aí depois, na próxima sessão, ela chegava, rapaz, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça na última sessão, que eu levantei e falei daquela forma como você, e me desculpa, e abaixava a cabeça e pedir desculpa, enfim. A mente humana, por si só, ela é muito curiosa nesse sentido, e assim, a cada momento aparecem coisas diferentes no processo. Eu inclusive, eu posso falar um comentário interessante. Nas palestras por aí que eu ando, eu vejo muitas pessoas me procuram depois das palestras, antes das palestras, depois das palestras, a gente manda e-mail, até ligam para mim, eu deixo meu telefone, eu disponibilizo meu telefone porque eu ensino o que sei, mas eu pratico o que ensino. Então, nada de ninguém atender, quem atende o telefone sou eu. Você pode ligar para mim, meu telefone é 9991-3795-84. E eu atendo o telefone, a não ser que eu esteja no avião, ou numa palestra, numa conferência ou numa consultoria. Mas aí, partindo do que ensinar o que sabe, praticar o que ensina, certa vez eu estava há um ano mais ou menos,
Eu estava numa palestra e depois um grupo de jovens vieram conversar comigo. E aí começaram a perguntar: pô, José, mas para você foi muito fácil, hoje é difícil, é mais difícil, hoje tudo é mais complicado. Eu perguntei: e por que é mais complicado hoje? Porque a concorrência é maior. Eu digo: mas na minha época era mais difícil abrir crédito, na minha época era mais difícil ter dinheiro, na minha época era mais difícil você ter produtos, na minha época era mais difícil informações. Então aí disse: mas tudo é muito difícil, eu queria abrir um negócio, mas eu não sei como abrir um negócio, eu fui no banco, não consegui dinheiro emprestado. Eu disse: você tem carro? Se tem, que carro é o seu? Aí ele disse o nome do carro: um carro popular. Venda o carro. Viu como é simples fazer um negócio? É que as pessoas às vezes vivem num comodismo muito grande, e é exatamente o que o Fernando está falando. Ele está num ponto A e quer ir no ponto B, mas ele quer ir do ponto A para o ponto B de avião. Ele não quer ir de carro, ele não quer ir a pé, ele não quer ir de burro, de carroça, de bicicleta. Ele quer ir de A a B, mas ele quer ir numa boa. E hoje, os jovens e os não jovens, eles querem começar por onde as outras pessoas já estão terminando. Os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os netos, eles às vezes querem começar um negócio por onde você, pai, avô, tio, está terminando. Não é por aí. As pessoas precisam entender que sucesso é sacrifício, que sucesso requer determinação. Determinação da ação de fazer, de se levantar da cadeira, de buscar os seus projetos, de buscar a sua vida, que está latente e você não quer fazer, simples porque você é acomodado, porque você se sabota, como o Fernando acabou de dizer. As pessoas se auto-sabotam, dizendo: é mais fácil não acontecer. Claro, você que está estudando para fazer concurso, por que você não passa no concurso? Sabe quem é que não passa no concurso? Quem não faz a inscrição. Esse jamais passará. Mas se você levanta, vai e faz a inscrição, você se compromete pelo menos a estudar um pouco. E já tem possibilidade de passar. Pode ser que seja pequeno o seu percentual, mas você tem uma possibilidade real de passar. Basta que você estude, que você use a sua energia que você tem, às vezes negativa, transformando isso numa grande energia positiva, transformando isso numa meta que você vai alcançar. Só assim você será dono do seu próprio sucesso. Fernando, um show a sua participação. Obrigado. Eu queria que você deixasse pode deixar aqui onde você trabalha, Fernando. Você atende aonde? Eu tenho atendido no Mesa Anexa, inclusive no escritório aí que você... É nosso escritório lá no Mesa Anexa. Então, se quiser encontrar com o Fernando, pode ir no Mesa Anexa, ali ao lado do 7º Cartório, no Centro Empresarial Cidade Jardim, onde nós temos um escritório lá também, onde eu atendo meus clientes lá e converso, bato papo passo meus dias aqui em Natal lá. Gente, eu queria que você deixasse uma mensagem agora. Nós temos apenas 40 segundos. Você deixar uma mensagem para o nosso telespectador. Bom, quem quiser me encontrar também pode me escrever no e-mail fernandorochael@gmail.com. Fernando Rochael, Rocha de CHROCHAEL@gmail.com. E a mensagem? E a mensagem para você na verdade, tem uma pergunta: o que te impede de fazer você chegar? O que te impede de chegar aonde você quer chegar? O que te impede de ser a melhor pessoa que você pode ser, de alcançar seus objetivos? O José falou uma coisa interessante aqui agora. Você faz e é o que você quiser ser. A gente fica dando desculpa para as coisas. Meu pai, minha mãe, o mercado. Mas por que algumas pessoas, na mesma condição que você está, no mesmo mercado, na mesma situação que você está, conseguem e você não? Tome coragem, pague o preço. Pague o preço. Porque sem pagar, você paga o preço de qualquer jeito. Não fazendo, você paga o preço, e fazendo, você paga o preço. Levante a cadeira. Vá, faça, que você vai pagar o preço e vai ter o sucesso que você quer alcançar. Valeu, Fernando. Muito obrigado. Estamos encerrando aqui mais um programa Vencer, aqui na TV União. Eu te aguardo no próximo sábado, mais um programa nesse mesmo nível, questionando, falando para você. E você pode entrar em contato conosco, jussier@jussier.com.br. Até lá. Tchau. De segunda a sexta, a partir das 19 horas, você assiste o programa Show de Bola.